Bem-vindo ao podcast da PLMJ. Damos voz ao que interessa, ao que faz mover o país para lá da espuma dos dias. Os negócios, a comunidade, o empreendedorismo, a sustentabilidade, a arte. Partilhamos saber que é feito de experiência e que serve a todos. Move-nos a coragem para imaginar o amanhã e a vontade de criá-lo hoje. Juntos, a comunidade, os clientes, a PLMJ, a Fundação PLMJ, geramos impacto. Fique desse lado. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje é a Fundação PLMJ que está no papel de anfitriã e são nossos convidados o Ateliê de Lisboa e alguns dos artistas que ao longo do último ano estudaram fotografia nesta escola e cujos trabalhos resultaram na concretização da exposição Órbitas, que pode ser visitada na Galeria da Fundação PLMJ até ao final de outubro, aqui em Lisboa. Esta mostra reúne trabalhos de 7 artistas que, com coordenação do também fotógrafo Pedro Alfacinha e ao longo de um ano, exploraram diferentes caminhos fotográficos, cada um seguindo o seu próprio centro de gravidade. Um tema, um lugar, uma obsessão, uma pergunta. A exposição Órbitas reúne os vestígios desses percursos, imagens que resultam de movimentos singulares, mas que partilham entre si uma inquietação comum, a de compreender a relação entre o olhar e território, entre presença e imagem. A conversa de hoje é com um dos responsáveis pela realização deste projeto, Bruno Sequeira, diretor do Ateliê de Lisboa, e 3 dos artistas em destaque nesta exposição. Vamos conhecer melhor este projeto, as suas motivações e os processos por trás das imagens. Bruno, começa então por si. Como é que nasceu a ideia do curso que culminou nesta exposição? Bom, o curso Fotografia, Criação e Contexto foi imaginado, desenhado e posto a funcionar pelo Pedro Alfacinha. Já existia um curso anterior a esse, em que ele tinha colaborado com António Júlio Duarte, e os dois em dupla tinham feito um curso de projeto que tinha dado uma exposição na edição anterior no Pavilhão 31 e na outra anterior num espaço que se chama A Ilha. Portanto, inicialmente o curso era em parceria com o António Júlio Duarte, mas depois o António Júlio Duarte, por razões pessoais, não pôde continuar, e o Pedro Alfacinha fez uma proposta concreta de um curso imaginado por ele. E foi maravilhoso. A proposta foi acolhida no Ateliê de Lisboa com muito entusiasmo e o Pedro trabalhou arduamente para conseguir concretizar aquilo que tinha imaginado. E o facto do curso ser uma criação do Pedro Alfacinha tem muito a ver com aquilo que também é o espírito do ateliê. Desde o início, que uma das ideias-chave que norteou a forma como inicialmente fundei o ateliê e depois o dirigi foi conceder uma enorme autonomia aos professores. Quando eu fundei o Ateliê de Lisboa em 2006, já era professor há bastante tempo, já tinha dado aulas na António Rui, na Maumaus e no Arco. E tinha para mim como um aspecto fundamental e chave para um ensino eficaz que os professores devem gozar de total autonomia. A direção de uma escola, na minha opinião, não deve interferir nem imiscuir-se no trabalho de um professor, desde que ele esteja a trabalhar motivado e de forma entusiástica, que era o caso do Pedro, e que estão aqui alguns dos artistas que trabalharam com ele, poderão atestar daquilo que eu estou a dizer. E na continuação dessa ideia de autonomia, uma questão que esteve durante muito tempo em discussão era o local da exposição. Porque este curso foi desenhado um pouco como um curso final. Nós temos vários cursos de projeto no Ateliê de Lisboa com diferentes conclusões, diferentes desfechos, não é? Podem terminar em exposições ou em livros. E são orientadas por diferentes professores e cada um deles acaba por ser um pouco o coordenador do seu curso de projeto, que aconteceu também com o caso do Pedro, porque houve uma série de convidados escolhidos por ele e orientados por ele que vieram enriquecer o curso.
Portanto, a ideia de autonomia estendeu-se à ideia do espaço expositivo. Não foi a escola que decidiu a escolha do espaço, foi, de facto, o Pedro Alfacinha, que, tendo em mente que este curso era um curso de cariz conclusiva, portanto, é um pouco como os estudos finais no Ateliê de Lisboa, de alguém que tenha feito vários cursos de projeto, faz sentido que este seja o último e não o primeiro, ou um do meio, portanto é um curso conclusivo. E por conseguinte era muito complicado para mim escolher o espaço da exposição e foi uma tarefa que ficou a cargo do Pedro e eu estou... Culminou aqui com este feliz encontro entre a Fundação PLMJ e o Ateliê de Lisboa. Não podia, eu julgo que não podia ser melhor, portanto foi espetacular e pronto, e a exposição está fantástica. Bruno, e tendo em conta ainda por cima já vários anos que tem de experiência no ensino da fotografia, qual é a importância deste tipo de acompanhamento e formação artística no contexto atual da fotografia em Portugal? Então, uma das premissas, que já é um trabalho de coordenação, portanto, uma das premissas é, na escolha dos professores que vão dar os cursos de projeto, tem de ser... pessoas que estão no ativo, ou seja, que estão a produzir trabalho artístico. Não são simplesmente professores, são artistas, curadores, galeristas, ou no caso do Pedro Alfacinha. Portanto, não são só professores, têm que ser profissionais de excelência na sua área. E trazem essa competência para todas as etapas do processo, nas discussões com os estudantes, na preparação das exposições, todo o trabalho de acompanhamento e de orientação, todo o trabalho de acompanhamento e de orientação é sempre pensado de um ponto de vista profissional, no sentido da prática artística, a tempo inteiro, vamos dizer assim. Portanto, os nossos professores são praticantes, são artistas, são fotógrafos, são galeristas, são curadores e trazem toda essa competência para a sua interação com os estudantes, sempre com vista e com o objetivo de fazê-los superar as suas expectativas. Esse é o meu objetivo no Ateliê de Lisboa, é tentar dar o meu máximo para tentar que em todas as situações as expectativas de todos sejam superadas. Professores e alunos, estudantes e artistas, mas também as colaborações, porque nós estabelecemos várias colaborações com diferentes entidades, visto que somos uma estrutura pequena, ágil e aguerrida. Gostamos muito de nos associar a instituições de grande prestígio, como é o caso da PLMJ, e portanto esta exposição é um momento muito especial da história do Ateliê de Lisboa e estamos muitíssimo gratos por esta oportunidade extraordinária de termos o trabalho dos nossos estudantes neste espaço expositivo onde estão trabalhos de artistas fantásticos, muitos deles nossos professores. Vamos então ouvir alguns desses artistas. São nossos convidados nesta edição do podcast, três dos artistas presentes nesta exposição. Começo por Teresa Judice da Costa. Teresa, olá, bem-vinda. O que é que a inspirou a transformar uma viagem de autocarro em material fotográfico e sonoro? Olá, Susana, e aos ouvintes daqui do podcast da PLMJ. O que é que me levou da minha prática de vida e da minha prática de observadora? Há sempre aqui um desejo de olhar, não é, à volta o que está a acontecer. E, na verdade, eu sendo produtora e gostando de fotografia e também praticando, digamos assim, a fotografia, levou-me... quer dizer, fiquei intrigada com duas palavras, a espera e a viagem, que estão por trás de uma viagem, neste caso do 720, que é o nome inclusivamente do meu projeto, e perguntei-me
o que é que as pessoas esperam nestas paragens de autocarro e como é que é feita a viagem delas. Esta viagem real, literal, que acompanha um percurso, mas também onde as leva na vida aquele percurso. Portanto, há aqui duas narrativas, uma simbólica e uma real, em que eu me envolvo com as próprias pessoas fotografadas e sem ser fotografadas, porque há aqui também um lado de uma vertente de conversas que depois aconteceram com algumas das pessoas que faziam estas viagens e isso intrigou-me sempre, não é? Observá-las e tentar saber o que está por trás daquelas vidas e que são tantas, não é? Olhamos para a malha urbana das cidades e há ali muita vida numa paragem e num percurso. Neste caso era uma das rotas da Carris, mas foi sobretudo essa curiosidade de observar e de tentar saber mais por trás do que está por trás daquelas viagens. E como é que foi essa experiência de trabalhar o banal e cotidiano até o tornar numa experiência quase poética? Bom, eu acho que nós, na vida, temos sempre um lado banal da rotina, do dia-a-dia, mas temos sempre um lado poético, podemos não estar atento a ele, mas eu, na minha vida, procuro fazer isso e, portanto, de uma coisa que há à partida, fotografar num autocarro ou uma rota de um autocarro pode ser uma coisa estranha, até porque, inclusivamente, dentro do autocarro, há o espaço o campo de visão é curto, há muita gente, as luzes são agressivas, uma luz branca, as pessoas estão umas em cima das outras, portanto há esse lado mais, digamos, menos estético, mas que me interessou bastante, mas por trás disso, ao envolver-me com pessoas ou até mesmo imaginar o que está ali dentro daquele percurso, não é? Aquelas pessoas todas. E, portanto, essa poética eu acho que corre paralela a esta rotina do dia-a-dia e, na verdade, foi comprovada com as incríveis respostas que eu obtive depois de conversas que gravei e todas as pessoas com quem conversei tiveram sempre a presença de espírito, apesar de, lá está, da banalidade e da rotina do dia-a-dia, todas elas me davam um conceito, um cenário daquele percurso. Eu faço este percurso porque me interessa chegar e ir visitar os meus netos ou ir para o trabalho porque o trabalho é importante para mim ou porque vou ter com o meu namorado e olho para a janela porque gosto de ver o verde ou as conversas das outras pessoas porque me fazem companhia. Enfim, há este lado poético que para mim, sobretudo, é poético, mas que é muito interessante ter também recolhido para além enfim, desta recolha fotográfica, deste conjunto de fotografias que tirei. E isso foi muito interessante para mim, poder conciliar a fotografia e também o áudio nesta forma de conversas que acabei por ter enfim, com os utentes. Rosário Oliveira, olá, bem-vinda. A sua obra reflete a busca por um refúgio. Essa procura é mais pessoal ou universal? Olá, boa tarde a todos e obrigada por estar aqui, não só no podcast, mas também na oportunidade de expor na vossa fundação. A busca por um refúgio é simultaneamente um processo pessoal e coletivo. Eu, porque na fase da vida em que me encontro, coincidi aquele que foi o meu projeto fotográfico com a leitura de um território, uma espécie de mapeamento através da fotografia, em que o principal objetivo era encontrar um sítio em que me sentisse verdadeiramente confortável, em paz e onde pudesse estabelecer uma relação forte com a natureza. Essa busca pessoal, do ponto de vista quase metafórico,
ainda que com uma ancoragem real, tem que ver com uma preocupação minha, que é uma preocupação profissional, mas também cívica, no sentido de que me parece que muitos dos problemas que vivemos em termos sociais, em termos societais, melhor dizendo, têm que ver com uma desconexão que as pessoas foram tendo em relação à natureza ao longo de uma história que já é relativamente longa, mas que se traduz numa série de problemáticas e de disfuncionalidades que nos afetam de uma forma transversal. E, portanto, eu quis também chamar a atenção com o meu projeto fotográfico de que a reconexão com a natureza é fundamental e daí o seu título, não é? Refúgio Natura, tem exatamente que ver com essa necessidade de reconexão. Foi um processo muito interessante porque me obrigou a mim própria a refletir sobre algo que eu experienciei ao longo de uma boa parte da minha vida. E, portanto, foi uma nova abordagem e penso que a fotografia, para mim, é exatamente isso. É um processo de uma investigação que eu faço de uma forma diferente e usando uma metodologia de trabalho diferente. Eu sou investigadora na universidade e arquiteta paisagista e, portanto, digamos que o desafio a que me sujeitei foi olhar para a paisagem, para o território e para mim própria através de uma outra lente, que é a lente subjetiva da máquina fotográfica, não é? E qual foi a relação que estabeleceu com a paisagem natural ao longo do processo? De certa forma também já deu aqui algumas pistas. Bem, a paisagem não é natural. A natureza é que faz parte da paisagem. E, portanto, nessa acessão, eu utilizei uma metodologia de me relacionar com os sítios que fui fotografando, que pressupôs estar permanentemente, ao longo de uma hora, a interagir com aquilo que é não só visual, mas que é também sensorial, do ponto de vista dos sons, do ponto de vista das cores, do ponto de vista das texturas e, sobretudo, da luz, evidentemente. E, portanto, esse exercício foi sendo feito em vários lugares e só quando, ao longo dessa hora, havia de facto razão suficiente para iniciar um processo fotográfico, é que se confirmava que, de facto, aquele lugar podia ter algum sentido para mim. E, portanto, foi esse o processo a que eu cheguei, efetivamente, à descoberta de um sítio onde quis construir o meu próprio refúgio. E, portanto, o projeto parou quando esse sítio foi identificado. E hoje, enfim, já num contexto pós-projeto, estou a concluir um projeto de arquitetura para construir esse refúgio. E, portanto, no fundo, foi uma consequência prática. E que ainda não terminou. Que ainda não terminou e que, aliás, esse próprio refúgio tem como intenção fazer dele o meu local de criação por eleição. Não quer dizer que não hajam outros, naturalmente, mas este foi construído através deste processo. João Chenico, bem-vindo também. O título da sua obra remete diretamente para vós. O que é que o inspirou a criar esta selva íntima dentro de um jardim doméstico? O projeto partiu de uma preocupação mais permanente, que é a capacidade nas artes visuais, sobretudo, de nos podermos apropriar do trabalho do outro e reinterpretá-lo de alguma forma, ser capaz de trazê-lo para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, que é uma coisa que acontece mais regularmente na música, que foi a primeira forma de expressão artística que eu estudei, e que nas artes visuais acontecem menos vezes. Pronto. E isto era uma preocupação mais antiga que eu tinha e que me interessava trabalhar e abordar. O projeto partiu, na realidade, de uma imagem que eu captei do meu jardim e que ampliei
em procura de não sei exatamente do quê, estava bastante desentretido, e ampliei, e houve um momento imediato em que encontrei uma figura que era claramente do Bosch e não minha. E isso disse-me que o meu jardim estava cheio de figuras do Bosch. Que é uma personagem da história artística e da pintura que é especialmente impactante para mim. Lembro-me de ser uma das pinturas do Bosch, um dos trípticos, foi a primeira vez que olhei para uma pintura ainda bastante pequeno e fiquei parado e ficou para sempre na minha memória, e só muitos anos depois é que descobri quem era o Bosch, mas em muito pequeno fiquei marcado por este pintor, que tem um conjunto de coisas em comum comigo, vim a descobrir mais tarde, quando me interessei mais por ele e procurei. E decidi que aquele era o momento de abordar então essa preocupação. E era o momento de tentar trazer o Bosch de alguma forma, pelo meu conhecimento, pelos meus meios, pela minha forma de pensar, para a contemporaneidade e procurar interpretá-lo de alguma forma no contexto atual. E claramente há um cruzamento então aqui entre o real e o imaginado. Como é que lida com essa fronteira entre o documento e a ficção, e como é que depois a transpõe para o seu trabalho? Sendo que, e vendo a peça, neste caso, também para aqui dar essa nota, um vídeo, que está também na exposição, o espectador pode sentir-se um intruso, um explorador ou um cúmplice desta obra? O espectador não pode ser nada senão um cúmplice. O espectador é um bocadinho o criador da obra, na realidade, não é? As imagens são abstratas o suficiente para tudo aquilo que eu disse na minha intervenção anterior não significar coisa nenhuma. O que significa que o trabalho verdadeiramente é do espectador. Eu tive um trabalho concreto que foi procurar alguma coisa, nasceu como fotografia e foi várias coisas e passou para vídeo, mas de alguma forma criar um objeto que seja estimulante o suficiente, ou curioso o suficiente, ou intrigante o suficiente, para um espectador poder parar, olhar e encontrar ali alguma coisa. E isto é o único objetivo. Há um desafio grande nisso, que é a capacidade de encontrar uma imagem abstrata. O tríptico divide-se, assim como o Jardim das Delícias Terrenas do Bosch, no inferno, no Jardim do Éden, na Terra e o Inferno, e por isso, através de imagens abstratas, de alguma forma consigo propor isso, que é acompanhado por uma peça de som tríptica, também ela tríptica, que também parte do meu jardim, e de uma pequena peça musical que é desenvolvida a partir de uma partitura escondida no tríptico original do Bosch, que é uma peça escrita em canto gregoriano, e que tive de traduzir para a notação contemporânea de música e traduzi-la então para uma peça separada, musical. E esta experiência toda entre o som e a imagem é suposto de alguma forma fazer esta divisão tríptica, que indica que há um lado que é o Jardim do Éden, né, de alguma forma puro, e à nossa direita temos o Inferno, e é suposto a pessoa conseguir encontrar alguma separação entre as imagens abstratas. Este é o verdadeiro desafio, mas na realidade o criador é assim, é o espectador, que é quem interage e quem cria essa ficção. Fica aqui também o convite. Eu lançava ainda uma pergunta que no fundo gostava de dirigir a todos, e voltando também um bocadinho ao início e ao que é o Ateliê de Lisboa e o papel que ele desempenhou também agora na vossa vida recente e experiência como artistas e estudantes. Que desafios é que encontraram durante este ano de trabalho no Ateliê de Lisboa? Se calhar começava novamente a ronda e começava pela Teresa, pedindo-vos que sejam breves, quando possível. Já agora volto atrás, assim, pegando um bocadinho na interação que tivemos, inclusivamente com os trabalhos uns dos outros. Eu vi a Paulina Bonaparte no projeto do João, no trabalho do João. Por isso convido a investigarem o que conseguem ver dali do projeto dele. Mas, bom, eu acho que o desafio foi, no meu caso, foi
aceitar, acolher a fotografia mais intensamente no meu projeto de vida, que na verdade era uma coisa que estava mais em segundo plano e, portanto, isto é que é a coisa incrível também que aconteceu no Ateliê de Lisboa, foi o background tão diferente das várias pessoas que estiveram no nosso curso e todos eles vinham, enfim, tinham desafios diferentes, levaram ideias e conversas diferentes que nos desafiaram a todos uns aos outros. No meu caso, penso que enfim, deixar de lado preconceitos e acolher uma certa dimensão que precisava de ter na minha vida e que estava escondida. E isso foi feito em conjunto com as outras pessoas e com o coordenador, que neste caso foi o Pedro Alfacinha, e com o Bruno, aliás, que ia lá de vez em quando espicaçar-nos e dar-nos apoio moral, porque na verdade temos sempre fragilidades, não é? Enfim, e isso é uma coisa muito boa de assumir num sítio destes, é assumir a fragilidade, o lugar de fragilidade para construir e fazermos um caminho com segurança uns com os outros. Isso foi uma coisa incrível que realmente aconteceu ali no Ateliê de Lisboa. Rosário, lançava a mesma pergunta. Para mim, o maior desafio foi talvez converter uma prática fotográfica antiga num projeto artístico. É diferente fotografar e olhar para a fotografia numa perspectiva de exposição ou numa perspectiva simplesmente documental, que era aquilo em que a minha prática assentava mais por razões profissionais. E, portanto, esse grande desafio é também uma viagem interior, de alguma forma, porque não é só no processo em si, mas é sobretudo na capacidade de decisão sobre o que é que queremos realmente retirar dali. E, portanto, a exposição, de alguma forma, é não só a exposição do trabalho, evidentemente, mas também a nossa própria exposição interior e individual. E esse foi o desafio com que eu parti para o curso. Mas, evidentemente, que a realização que retirei após o curso teve muito mais que ver com esta partilha de que a Teresa já referiu, e, portanto, esta construção em grupo de uma exposição coletiva. E, portanto, este binómio entre olhar para a fotografia como um processo profundamente individual e subjetivo e depois tratar aquilo que é um trabalho com essas características num contexto mais global, é uma aprendizagem dupla ou eventualmente até ao quadrado. E, portanto, foi isso que foi muito importante e que guardo como tendo sido uma experiência com vontade de repetir. João. Eu acho que preciso de enumerar dois grandes desafios. O primeiro é próprio do ateliê. O ateliê, eu diria que se divide em cursos de escolas, cursos de iniciação, com a aprendizagem técnica e acompanhamento intenso, e cursos mais avançados, que é o caso do curso do Pedro, onde acontece uma coisa que não acontece no resto dos espaços. Eu estudei no IAD, estou a estudar nas Belas Artes, antes estudei na EPI e nunca esta experiência é uma experiência inexistente, que é a pessoa ter também ela a liberdade total. Por causa do Bruno dizia que os professores têm a liberdade total, também os alunos a têm, de produzir aquilo que os preocupa, aquilo que lhes diz alguma coisa, tendo apenas a rede que garante que não caímos no ridículo. Mas não há uma linha forte, orientadora, ou do interesse do professor, ou do interesse do diretor, ou do coordenador. Há liberdade total. É verdadeiramente um espaço de criação, de aprendizagem, de desenvolvimento pessoal e autoral, sendo que temos apenas essa rede. E isso é desafiante. É a primeira vez que eu encontro esse espaço e levanta a ansiedade de uma pessoa de não saber se estamos quase a cair na rede ou não. O segundo, eu diria
que foi o trabalho com a PLMJ, porque é a primeira vez que eu diria que qualquer um de nós tem a experiência de poder expor como instituição com um nível de preparação, de organização tão grande, e isso é desafiante e é um momento de aprendizagem, por isso também acho que temos que agradecer à PLMJ, evidentemente, a oportunidade de fazerem parte desta aprendizagem, e além de todos os padrões de qualidade que são impostos pela experiência de expor na PLMJ, quer tecnicamente, quer a nível de produção, quer a nível de criação, e portanto foi altamente desafiante trabalhar com a PLMJ, absolutamente pela positiva. Ótimo. Bruno, lançava-lhe uma última pergunta. O que é que esperam que o público leve consigo ao visitar as órbitas? Um enorme prazer em encontrar uma correlação entre trabalhos fotográficos, a sua montagem em termos individuais, a maneira como eles estão produzidos e moldurados, a maneira como tudo foi pensado na disposição no espaço. Portanto, isso é um espaço curatorial que o Pedro Alfacinha diz que não faz, mas que faz naturalmente. É assim uma questão que eu tenho sempre em aberto com ele. Ele diz que não quer assumir a curadoria, quando na verdade o que ele está a fazer é a curadoria. Portanto, aquilo que eu acho mais rico é essa experiência total, que passa pelas fotografias individuais, pela maneira como elas estão depois produzidas, a maneira como estão distribuídas pelo espaço, e depois o conjunto total. Eu, quando nas várias vezes já tive a oportunidade de ver a exposição várias vezes, e dei por mim, para além de estar a ver as peças individualmente, a vaguear um pouco para um lado e para o outro, um pouco como se estivesse imerso numa grande peça que é a soma das fotografias, da sua montagem, da sua colocação no espaço, mais o espaço ele próprio, que tem uma energia tremenda e um historial de peças incríveis. Portanto, é toda essa experiência total para mim, porque não há nenhuma razão, quando se faz uma exposição, para se ficar pela fotografia. Pode-se ficar, portanto, há a fotografia, depois há o conjunto das fotografias, há a sua montagem, a sua colocação na parede e a relação com a arquitetura e com os outros trabalhos. Portanto, essa experiência total é aquilo que nós procuramos fazer no Ateliê de Lisboa e que está aqui materializada de forma extraordinária. Tem sido um prazer imenso ver a exposição nas várias vezes que a vi. Obrigada, e deixamos, aliás, vamos terminar com um convite que deixamos a todos para visitarem a exposição Órbitas na Galeria da Fundação PLMJ em Lisboa. A exposição vai estar aberta até ao dia 22 de outubro, e com algumas visitas guiadas por alguns dos artistas da exposição, e podem ir acompanhando as datas das próximas visitas guiadas nas redes sociais, no Instagram da Fundação PLMJ e também do Ateliê de Lisboa. Obrigada a todos. Muito obrigado, E até Sara. breve. Obrigado. Obrigada.